dia, olá para você que acompanha a programação da TRT-FM. Eu sou Sinara Álvares e está na hora do TRT Entrevista. As eleições estão se aproximando e por isso hoje a gente fala sobre assédio eleitoral no ambiente de trabalho. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Danilo Vasconcelos, está aqui com a gente nos estúdios da TRT-FM para falar sobre o tema. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sinara. Bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio TRT-FM. Doutor, as eleições estão se aproximando e a gente tem ouvido cada vez mais a expressão assédio eleitoral. Explica para os nossos ouvintes o que isso significa. Certo. O fenômeno do assédio eleitoral, ele não é um fenômeno novo. Ele já aconteceu em eleições anteriores e vem se repetindo na eleição atual. Ele significa a prática de atos e condutas de constrangimento, de coação, de pressão, de humilhação por parte, seja do empregador, dos seus prepostos, de colaboradores externos e até mesmo de colegas do trabalho em relação ao trabalhador, com o intuito e a finalidade de manipular o voto, de influenciar na sua liberdade de voto em determinado candidato nas eleições municipais, no caso agora. E para dar um exemplo mais prático, como que isso vem ocorrendo? Assim, dá um exemplo para a gente de casos que já ocorreram. Certo. Antes de entrar nos exemplos, eu acho importante também destacar que a gente acaba utilizando a expressão assédio eleitoral, mas o ideal é uma acepção mais ampla do fenômeno, também chamado de coação eleitoral e violência eleitoral, porque às vezes a menção à palavra assédio traz a ideia de que tem que ser uma conduta necessariamente repetida, mas ela também pode ser uma conduta pontual que também configura um ato ilícito. Então, ainda que não seja uma conduta sistemática e repetitiva, a coação pode se dar um ato único. E exemplo disso é tanto ameaças de perda de emprego ou de perda de um determinado cargo no âmbito da administração pública, como também promessas de benefícios e vantagens para o empregado ou para o trabalhador em geral de votar em determinado candidato, votar ou não em determinado candidato. Então a gente tem exemplo, por exemplo, de promessas de bonificações, de ameaças de perda do emprego, ou de ameaça no sentido, se determinado candidato ganhar, a empresa tem uma perspectiva de fechar. Então é uma ameaça indireta de que com o fechamento da empresa ele perderia seu emprego. Mas assim, a criatividade é enorme nesse campo. Então a gente, na eleição passada, teve exemplo de utilizar de o empregador obrigar os empregados a se utilizarem de camisetas com slogan ou com referência a determinado candidato ou linha partidária. A gente teve exemplo de obrigar os trabalhadores a participarem de passeatas, de atos de campanha propriamente dita. Segurar faixas, passeatas com carro, andando na cidade. E ainda que se diga que o trabalhador tenha liberdade ou não de aceitar esse chamado do empregador, a gente sabe que na relação de trabalho ele tem uma vulnerabilidade, porque ele depende daquele emprego para se sustentar, para sustentar a família. Então acaba sendo uma imposição, porque em ele não participando, passa a mensagem para o empregador que ele não aderiu àquela determinada linha partidária ou aquele chamado para votar em um determinado candidato. E dentre outros exemplos, eu posso citar também o impedimento do trabalhador votar no dia da eleição. Então, o empregador, sabendo que ele é de outra linha partidária, político-partidária, ou que vai votar em outro candidato, ele impede o trabalhador no dia de votar. Isso aconteceu em ambientes rurais e em ambientes urbanos. Teve também exemplo de o empregador colocar ele numa escala que ele ficaria de plantão justamente no horário da votação. Ou no caso teve um caso, por exemplo, de empresa de transporte interurbano, que o empregador colocava os empregados
que não iriam votar no candidato de preferência dele para viajar naquele dia para impedi-lo de votar, não estar no seu domicílio eleitoral no dia da eleição. Doutor, e redes sociais? Tem algo que o empregador faça ou a empresa, como a empresa faça nas redes sociais que configure assédio? Então, o Ministério Público do Trabalho defende que a empresa ela não pode praticar atos políticos partidários, seja na sua sede física, seja também nas mídias sociais. Então, o fato dele colocar uma preferência política nas mídias sociais e aguardar que os trabalhadores, às vezes, curtam aquela publicação ou compartilhem aquela publicação, é uma pressão indireta para que o trabalhador também adira àquele chamado dele. Então, assim, o empregador, pessoa física, se ele quiser publicar na sua rede social como pessoa física, né, como toda pessoa tem direito fundamental à expressão da liberdade política, é possível, mas não a empresa está praticando uma campanha eleitoral. Até por isso, a legislação eleitoral impediu o patrocínio de empresas às eleições, o patrocínio financeiro. Então, a empresa ela não é um local para manifestação político-partidária. Isso se aplica tanto à sede física quanto a manifestações nas redes sociais e na internet em geral. Doutor, e o empregado também pode praticar assédio? Ele pode. Como eu disse no início, é mais comum que seja um empregador, um preposto, um colaborador externo, mas também esse assédio eleitoral pode se dar de forma horizontal, quando a gente refere a essa expressão, quando ela é praticada pelo trabalhador em relação aos seus colegas de trabalho, com atos de insistência política, de discriminação em relação a outros trabalhadores que não compartilhem da mesma orientação política. Então, é possível sim, embora não seja tão comum, mas há casos sim relatados de assédio eleitoral horizontal. E é importante também, Sinara, mencionar que não só o empregado pode ser alvo de assédio eleitoral, mas também estagiários, terceirizados, no âmbito da administração pública, os servidores públicos em geral, principalmente os comissionados. É muito comum em municípios pequenos, né, mas também em outros maiores, que os comissionados da prefeitura, eu fazendo referência agora à campanha municipal, sejam coagidos a votar em determinado candidato ou até mesmo no prefeito atual, com medo de perda daquele seu cargo, ou com medo de que haja uma represália posteriormente por ele não ter votado no candidato de preferência do prefeito ou do secretário do local onde ele trabalha. Doutor, e quais as consequências, tanto no âmbito trabalhista quanto penal, do assédio eleitoral? Então, Sinara, como o assédio eleitoral é uma prática ilícita muito grave, ela tem consequências de fato tanto na seara trabalhista, como também na seara criminal e eleitoral. Na seara trabalhista, no âmbito trabalhista, o empregado que sofre, o empregador que pratica o assédio, ele pode ser condenado a indenizar o empregado ou os empregados, né, por danos morais individuais, mas também pelo fato do assédio eleitoral ser uma conduta que afronta o nosso próprio sistema democrático, né, desequilibrando as eleições, né, ele também pode ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Além disso, a depender da situação, isso pode implicar a rescisão indireta do contrato de trabalho do trabalhador, ou até a justa causa de um preposto que esteja praticando aquela conduta. Então, assim, são diversas consequências trabalhistas, e na seara criminal, a depender da conduta que for praticada, pode configurar o crime de coação eleitoral, se tem uma coação psicológica em relação ao trabalhador para votar no determinado candidato ou não votar, mas também de aliciamento violento, quando tem essa violência física, né, como eu disse, de restrição da liberdade do trabalhador para votar num dia. Se tem uma promessa de algum benefício, isso pode configurar a corrupção eleitoral, que pode ser feita não só pelo candidato, mas por terceiros em favor dele. Você está ouvindo TRT Entrevista. Estamos falando sobre assédio eleitoral no mercado de trabalho.
Nosso entrevistado de hoje é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Danilo Vasconcelos. Doutor, quantas denúncias já foram realizadas esse ano e se puder fazer uma comparação com o ano passado? Esse ano nós temos já, até o momento atual, 367 denúncias em todo o território nacional e 5 denúncias aqui no estado de Mato Grosso. Em relação ao período eleitoral anterior, esses números diminuíram, porque nós tivemos 3.606 casos em todo o território nacional e 107 aqui em Mato Grosso. Só que esses números anteriores foram até o fim da eleição. Então a gente ainda tem uma perspectiva de que isso aumente até o fim do primeiro turno, ou se houver, até o fim do segundo turno. As campanhas de combate ao assédio eleitoral têm algum papel nessa diminuição? Sim, as campanhas são fundamentais, porque o assédio eleitoral, né, a coação, a violência eleitoral, ela tem muito a ver com a questão histórica, né, com a questão do voto de cabresto. Muito embora não mais exista naqueles moldes, né, históricos, hoje ele é praticado de outra forma. O empregador, às vezes, ele se acha na condição, por ser o provedor do emprego do trabalhador, de ele se interferir também nos seus direitos fundamentais. Então, a gente costuma dizer que não é o fato de o empregador ser detentor do poder diretivo e de o empregado estar subordinado juridicamente àquele empregador que possa haver uma interferência nos seus direitos fundamentais. No caso, na liberdade de convicção política, no direito ao voto livre e secreto. As campanhas de conscientização, elas são importantes para diminuir os casos de assédio. Eu acho que até por isso houve uma diminuição em relação às eleições passadas, com a atuação mais incisiva do Ministério Público, da Justiça do Trabalho, e é uma forma de esclarecer também ao empregador que aquela conduta por parte dele é uma conduta ilícita. Acontecia de culturalmente isso ser utilizado como uma prática, né, na época das eleições, e agora o empregador também tem essa consciência de que aquela conduta é ilícita, além de o trabalhador saber identificar a conduta e saber denunciar. Falando em denúncia, doutor, quando o empregado identifica que está sofrendo um assédio, onde que ele pode denunciar, onde ligar, até para tirar uma dúvida, será que eu estou sofrendo assédio ou não? Nós temos o site do Ministério Público do Trabalho, que é o www.mpt.mp.br, e assim que o trabalhador acessa o site, na página inicial tem um canal de denúncia, né, escrito denuncie, que aí ele vai colocar o estado de onde ele está localizado e fazer a denúncia ali pelo site mesmo. Mas também tem a possibilidade da denúncia presencial, ir diretamente à sede do Ministério Público do Trabalho, seja aqui em Cuiabá, como nas procuradorias de Alta Floresta, de Sinop e Rondonópolis, e fazer presencialmente essa denúncia. É importante destacar, Sinara, que o trabalhador, pelo site, ele pode fazer tanto uma denúncia se identificando, como também uma denúncia sigilosa, que ele identifica o nome dele, mas o Ministério Público resguarda esse nome e o empregador não terá acesso à sua identificação, como até mesmo uma denúncia anônima. O que a gente pede é que, se for fazer uma denúncia anônima, que as informações sejam relatadas pormenorizadamente, para que o Ministério Público tenha compreensão do que está acontecendo, qual é a empresa ou qual o empregador que está praticando aquele ato, e também, se ele tiver, traga provas, indícios ou provas daquela conduta, né? Podem ser gravações, fotos, mensagens por aplicativos de comunicação, e-mails ou outras provas, né? Para que a atuação do MPT seja mais célere. Doutor, e nos dias das eleições, como vai funcionar o plantão? Este ano, novamente, nós estaremos de plantão nos finais de semana do primeiro e, se houver, do segundo turno. Então, o MPT vai estar de plantão no sábado e domingo, aqui na sede em Cuiabá, como também nas Procuradorias de Trabalho dos municípios de Sinop, Alta Floresta e Rondonópolis. E aí é a oportunidade que
o empregado tem, ou o trabalhador em geral, de fazer as denúncias, seja pelo site, automaticamente vai chegar para o plantão eleitoral, quanto presencialmente. No TRT Entrevista de hoje, falamos sobre assédio eleitoral no mercado de trabalho. Nosso entrevistado foi o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Danilo Vasconcelos. Doutor, muito obrigado por ter atendido nosso convite e vir aqui ao estúdio da TRT-FM. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado e um bom dia a todos. Essa foi mais uma edição do nosso TRT Entrevista. Se você chegou agora, acompanhou apenas uma parte do nosso bate-papo, não se preocupe. Está disponível no YouTube e no Spotify do TRT Mato Grosso. Eu, Sinara Álvares, fico por aqui e aguardo sua companhia em um próximo encontro.